Andreasa. Carlos Andreasa, boa tarde. Aconteceu um pouco de tudo, né, Andreasa? Ô, Lacerda, eu não estou entendendo nada, Lacerda. Vamos lá, vamos tentar descomplicar então, Andreasa, até para o ouvinte entender. Lacerda, vamos lá, diga. Só uma coisa antes. Fizeram um decreto, nós tratamos dele ontem, sem pé nem cabeça, pessimamente escrito, chamando o táxi de transporte público, um decreto, aliás, em que o táxi não estava constante, me pareceu um grande puxadinho. Retiraram o decreto e agora a regra passa a ser a regra que já existia. Né? A regra não é o táxi pode sair do Rio e levar um passageiro para Niterói. E não pode voltar de lá com o passageiro. Vice-versa. Serve para os outros municípios também. Essa já era a regra. O decreto que não tratava do táxi determinava o que já era a regra. E agora o decreto sai e continua a mesma regra. Não consigo entender essa gastança de decreto de papel do Diário Oficial para isso. Pois é. A questão, para a gente entender, para o ouvinte também se situar. Ontem, na verdade desde sábado, que eu comentei aqui, no RJTV da TV Globo, foi bem clara a imagem de um policial militar impedindo na Blitz, impedindo ali a entrada do táxi azul, que é de Niterói, lá na entrada da ponte pela Jansen de Melo, ali na favela do Sabão, e orientando a passageira a pular para um táxi amarelinho e atravessar a ponte para o Rio, porque só amarelinho podia voltar para o Rio de Janeiro. Então no sábado era essa regra, pelo menos na Blitz lá em Niterói. O de Niterói não podia e o do Rio de Janeiro podia vir com passageiro. Aí passou o fim de semana, chegou segunda-feira, os táxis que chegavam de Niterói amarelinhos na descida da ponte no Rio de Janeiro eram multados ou apreendidos. Tem dois pesos aí nessa questão. Um é que o Detro afirmou que alguns táxis estavam fazendo a famosa corrida no tiro, ou seja, estava utilizando o táxi sem o taxímetro e aí acabaram apreendendo os táxis nesse sentido. E o outro que foi o erro. Exatamente. De qualquer maneira, com ou sem coronavírus. Exatamente, isso é ilegal, totalmente ilegal. Inclusive o Táxi Rio, que tem um desconto de 40%, a orientação é o taxista ligar o taxímetro e ficar com o taxímetro do aplicativo, que é que vai dar o desconto, para não acontecer isso separado uma blitz e ter o carro apreendido. Só que a outra questão é que ontem o governo do estado falava que o decreto impedia qualquer circulação entre municípios de táxis, ou seja, o passageiro não poderia pegar um táxi no seu município e ir para o outro. Estava bloqueado isso. E aí começou a apreender os táxis. Isso no decreto que não falava de táxi, falava de transporte público. Exatamente, colocaram o táxi como transporte público. Aí o Detro afirmou que não estava pegando os táxis na descida da ponte Rio-Niterói por conta do decreto, e sim porque era o amarelinho que estava vindo de Niterói com passageiros para o Rio de Janeiro, estava cumprindo o que era antes, e aí que ficou o samba do crioulo doido. Ou seja, cumprindo a regra que sempre existiu, usando a pandemia como desculpa para fazer uma blitz, que só pode ser isso. Exatamente. Algo que sempre existiu, ou seja, guerra de decreto, falta de comunicação, governo do estado que não se comunica com as prefeituras, com os municípios. Dá nisso aí, e vai piorar, e vai ter batalha judicial. O taxista que se sentiu lesado ontem, que teve seu táxi apreendido, que perdeu um dia de trabalho, não tenha dúvida em entrar na justiça contra o governo do estado. É isso. E as multas e os veículos apreendidos, todos não vão pagar, segundo o Detro. Eles estão sendo liberados. Perderam um dia de trabalho, né? Perderam um dia de trabalho, teriam que reembolsar. Exatamente. Mas a multa de R$3.000, depósito, reboque, pelo menos, de acordo com o Detro, isso não vai acontecer. O Detro de certo quer que o pessoal agradeça por isso. Então, de brincadeira, hein? E agora a gente tem que ver, quando o cara for tirar lá no depósito, se no depósito, por ser particular, não vai cobrar também a taxa, né? Os taxistas que forem apreendidos, procurem a gente para saber se realmente não pagou nada. Exatamente. Que esculhambação. A minha solidariedade, a nossa solidariedade ao taxista que foi prejudicado no cumprimento do seu trabalho sem infringir a lei. É isso. E amanhã a gente volta, viu, Andreasa? Lacerda, hoje eu vou dividir o bicho com você, né? Que você fez a coluna, hoje você fez um bonito nessa coluna aqui, né? Trocamos ideias. Hoje eu só, como é que é? Eu só empurrou pra rede. Eu fui jogando a bola pra você chutar, Andreasa. Você cruzou, bateu o escanteio, cabeceou, a bola tava entrando, eu fui aquele cara que só dá aquela
conferido, Fominha. Te agradeço por isso. Aí na hora da comemoração você vai lá e engraxa minha chuteira. Isso, engraxei a chuteira, dividi o bicho, tá bonito. Aquele abraço. Até amanhã, viu, Adriano? Abraço. Tchau.